Hoje eu quero ler com você somente um versículo deste livro. E, por coincidência, o primeiro versículo. Nossa leitura de hoje está baseada no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 1. E a nossa mensagem tem como tema o servo. Exatamente, o servo. Eu quero levar você a refletir neste momento sobre a verdadeira, a correta e a espiritual definição do que é um servo de Cristo. E para isso, eu me desafiei, é claro que com toda a abordagem, com toda a capacitação que o Espírito Santo de Deus me dá, a ler somente um versículo com você nessa manhã, para lidar com isso, embora nós vamos utilizar outras passagens. Tiago capítulo 1, versículo de número 1, diz assim a santa palavra do Senhor. Preste bem atenção. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Facinho, né? Dá até para você decorar comigo agora, não dá? Vamos lá repetir, você daí? Você me acompanha? Vamos lá? Tiago, servo de Deus e de Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Memorizou? Então hoje nós vamos começar bem, hein? Vamos lá. Você vai falar junto comigo no 3. 1, 2, 3. Tiago, servo de Deus e de Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Esse é o versículo número 1, o versículo que abre a carta que o apóstolo Tiago escreveu às igrejas. Eu tenho muito a falar sobre esse livro. Eu tenho muito a falar sobre esse versículo. Deus tem muito a falar para você. Se entende, se compreende que você precisa viver o restante da sua vida para ser um servo ou para ser uma serva de Deus e de Cristo. Mas vamos falar um pouquinho, eu preciso gastar alguns minutos, enquanto chega aqui a minha água, eu preciso falar aqui alguns minutos sobre esse livro e sobre o escritor desse livro. O livro de Tiago, como o nome diz, foi escrito pelo próprio Tiago. A questão é que existem, só mencionados no Novo Testamento, 4 Tiagos. Mas é bem certo que tudo aponta para que Tiago, como era também chamado o Tiago, o justo, eu vou tomar aqui um pouco d'água. Tiago, como era chamado Tiago justo, é possivelmente, e há quase unanimidade nisso, de que ele foi o escritor desta carta. Um dos Tiagos morreu muito cedo, morreu muito jovem, foi martirizado logo após a morte de Cristo. Possivelmente não deu tempo de ele escrever a carta. Os outros Tiagos, pelo histórico e pela tradição e também pelo que os historiadores falam, possivelmente não teriam o tempo, a qualidade e nem os artifícios suficientes que são apresentados nessa carta para terem escrito este texto. O que nos sobra, eu tenho muitos outros argumentos, o que não me dá tempo para falar de todos. Mas o fato é que tudo aponta para que Tiago, chamado Tiago Justo, tenha escrito esta carta. Por que Tiago Justo? E aí você vai começar a compreender porque eu escolhi somente esse versículo para iniciarmos um estudo, uma série de mensagens intitulada Cristianismo Além da Teoria. Eu quero deixar bem claro para você quais são as minhas intenções espirituais ao ter escolhido esta carta para uma série de mensagens. O livro de Tiago é um livro estritamente escrito para o povo cristão. O livro de Tiago tem uma direção muito voltada, quando foi escrito por Tiago, para o povo hebreu e também para alguns gentios, aqueles não hebreus que estavam se convertendo, tinham se convertido recentemente ao cristianismo. Portanto, a carta de Tiago é para o povo de Deus.
Quando eu digo que o tema dessa série de mensagens é cristianismo além da teoria, é um cristianismo prático, é porque quando o Tiago escreveu essa carta, ele estava voltando todas as suas atenções, todos os seus discursos, todas as suas ideias e toda a sua espiritualidade para pessoas como eu e você, para cristãos. E se você não é um cristão, não tem um problema. Não tem problema, porque você já vai saber quais são os parâmetros que Deus, através da sua palavra, exige e deseja que cristãos na face da terra vivam. É um cristianismo que vai além da teoria. Uma coisa é você verbalizar o cristianismo: eu amo a Cristo, eu sou servo de Deus, eu sou salvo por Jesus. A outra coisa é você viver intensamente isso. Uma coisa é sair da teoria e a outra coisa é viver isso na prática. Um cristianismo prático. Alguns estudiosos no passado, século IV, século V, século VI, costumavam chamar a carta de Tiago pela seguinte expressão: a conduta da vida, um livro da conduta da vida cristã prática. Eles diziam que o livro de Tiago é um livro para mostrar para crentes como se deve ser crente. Então eu quero alertar você, para que você mergulhe comigo nas falas de Tiago, para que você possa entender o que é um cristianismo que vai além da teoria. Um cristianismo talvez que é o que você tenha vivido por muitos anos. Um cristianismo superficial, um cristianismo teórico, um cristianismo fantasioso, um cristianismo que não serve para a segunda-feira, ele só serve para o domingo. Eu quero levar você a viver um cristianismo além da teoria. Eu espero que você já esteja, eu queria usar uma outra expressão, mas ela é muito baixa, mas que você já esteja de paciência esgotada de viver um cristianismo teórico. E eu espero que as palavras espirituais do livro de Tiago possam levar você a viver um cristianismo prático, um cristianismo que vai além da teoria. É interessante observar, agora voltando para o versículo, depois dessas rápidas introduções, embora eu teria muito mais a falar, mas já falei que quem escreveu foi Tiago Justo. E sim, eu esqueci de explicar, por que Tiago foi chamado na história, isso é confirmado por alguns historiadores, dentre eles Joséfo, que Tiago era chamado de Tiago Justo. Por que esse apelido, ou por que esse codinome? E aí nós vamos começar a nos situar dentro dessa carta escrita por ele. Tiago foi chamado com o passar dos tempos de Tiago Justo, por causa do seu padrão de santidade, o qual ele vivia cada dia da sua vida. Por onde Tiago passava, com quem ele se relacionava, a sua conduta, o seu cristianismo prático, não teórico, demonstrava um homem próximo do absolutismo da santidade. As pessoas notavam que Tiago era um homem diferente. Suas palavras, seus gestos, suas condutas, suas práticas eram diferentes. E todo esse acúmulo dessas virtudes, desses adjetivos que acabei de mencionar, levaram as pessoas que conheciam Tiago a chamá-lo de Tiago o Justo. Tiago tinha outros irmãos. Diga-se de passagem, eu não sei se você tem conhecimento disso, mas só a título de informação, você deve saber que Jesus teve outros irmãos. Tiago era um deles. Alguns chamam de meio-irmão. Por que meio-irmão? Porque Jesus nasceu de forma virginal de Maria. Não teve nenhuma relação sexual entre José e Maria. Mas José e Maria tiveram outros filhos. Entre eles, Tiago, o autor desta carta, um outro homem, uma outra criança que depois se transformou em um homem chamado Judas, que não é o Judas Iscariotes, ok?
é só coincidência de nome, e também teve uma outra pessoa, teve um outro filho chamado Simão, que não tem nada a ver também com Simão Pedro. Jesus teve pelo menos 3 irmãos homens, Tiago, José, Judas, aliás 4 irmãos, eu tinha esquecido de José, Tiago, José, Judas e Simão. Possivelmente Tiago era o filho mais velho, dentro desses 4 conhecidos como irmãos de Jesus. Agora, é interessante observar que o que levou, e eu quero agora levar você para um contexto das entrelinhas do versículo 1 de Tiago 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. A minha pergunta para você é, acompanha aí, Josué. A pergunta para você é, Tiago sempre foi o Tiago justo? Tiago sempre foi o irmão devoto? O irmão submisso? Tiago sempre foi o irmão consagrado de Jesus? Eu quero levar você agora algumas informações importantes sobre Tiago, que talvez eu poderia criar, se eu pudesse aqui lançar nessa parede um diagrama, essa parede agora bem mais colorida que antes, se eu pudesse lançar um diagrama sobre etapas da vida de Tiago, seria muito interessante. Vou ficar devendo isso para você. Mas o primeiro desses diagramas, tente mentalizar isso. A primeira caixa desse diagrama seria o Tiago, irmão biológico de Jesus, ou meio-irmão de Jesus. Esse Tiago, meio-irmão de Jesus, era uma pessoa relutante a Cristo. Nós vamos encontrar em pelo menos 2 momentos nos evangelhos, uma certa pendenga, um certo contrito entre Jesus, ou melhor, entre Tiago e Jesus, por causa das ações e da espiritualidade de Cristo. A Bíblia vai chegar a afirmar, isso você vai poder confirmar no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 5, que nem os seus irmãos criam em Jesus. Jesus estava na Galileia, Jesus estava em determinado momento na Galileia, a fama de Jesus vai aumentando, seus milagres, seus atos, suas curas, seus ensinamentos, a multidão vai abordando cada vez mais Jesus, e o que acontece? Jesus agora começa a ter uma fama muito grande. Nesse momento, os irmãos de Jesus chegam com ele e dizem, você deve ir agora para a Judéia, porque na Judéia você vai ficar mais famoso do que aqui na Galileia. A Galileia é muito pequena, a Judéia é maior, a Judéia é mais concentrada em pessoas, é mais populosa. Então o que você faz? Jesus vai para lá, você vai alcançar mais fama. E Jesus disse para ele, meu projeto não é esse, meu projeto não é de fama, minha hora de chegar até a Judéia, minha hora de caminhar em direção a Jerusalém, ainda não chegou. Não é o que vocês estão pensando, não é o que vocês estão querendo fazer com a minha popularidade. E naquele momento o evangelista João diz que ele é desacreditado pelos seus irmãos. Adivinhem quem estava nesse grupo de irmãos? Tiago. Tiago era uma das pessoas da família que era relutante contra Jesus. Tiago era crítico em relação a Jesus. Tiago era questionador em relação a Jesus. Tiago era cético em relação ao seu irmão. Você conhece algum crente assim? Tem pessoas que vivem criticando os atos de Cristo na terra. Tem pessoas que questionam a igreja, a espiritualidade, o padrão de Cristo. Hoje tem pessoas que dizem que o formato de cristianismo precisa mudar. Hoje tem pregadores que estão com muita boa argumentação, mudando a finalidade e a mensagem de textos bíblicos. São céticos, são críticos, são questionadores.
de Jesus Cristo. Tiago foi esse cara. Tiago foi essa pessoa, e com detalhe, era meio irmão de Jesus Cristo. Onde Jesus estava por 2 vezes nos evangelhos, além de outras possíveis, Tiago ia lá para gerar alguma confusão. O que você está fazendo aí, rapaz? Você é um carpinteiro, você me ajuda lá na carpintaria. Possivelmente José já havia morrido, depois de alguns anos. Tiago, como sendo o irmão mais velho e mais presente na família, uma vez que Jesus sempre estava peregrinando por alguma cidade, por alguma aldeia, por alguma região, Tiago tinha essa responsabilidade familiar. E quando ele ia buscar, quando ele ia à procura de Jesus, geralmente uma intriga acontecia. Você sabe, eu não estou aqui inventando a pólvora. É possível que eu esteja falando nesse momento para muitas pessoas que tiveram já muitos problemas com os seus próprios irmãos. É verdade? Jesus não foi o único, nem Jesus nem Tiago foram os únicos. Você sabe do que se trata isso. Tiago era a pessoa relutante. Tiago era aquele que talvez Jesus olhasse para ele, se não tivesse o poder de divindade, Jesus diria, como muitos dizem, o ditado popular: santo de casa não faz milagre, pastor. Jesus é Jesus, Ele está curando, Ele está salvando, Ele está ensinando, Ele está transformando vidas, menos a de Tiago. Santo de casa não faz milagre. Eu fiquei imaginando, quando eu pensava nessa mensagem, eu disse, será se esse ditado popular surgiu com Tiago? Surgiu na família de Jesus? Porque muitas vezes uma mulher cristã, ela não consegue imprimir um padrão cristão na vida do esposo. Muitas vezes pais cristãos não conseguem imprimir um padrão de espiritualidade na vida dos seus filhos. Outras vezes filhos cristãos não conseguem mostrar aos pais que eles não estão dentro da perspectiva divina. Muitas vezes tem que se apelar para pastores, porque quem está dentro de casa não consegue fazer isso. Tiago era esse, em termos de relacionamento pessoal, em termos de relacionamento familiar, ele era o cara relutante, cético, crítico, questionador. Lembre-se que nós falamos de diagramas. O primeiro era esse, o Tiago, irmão biológico de Jesus, o meu irmão de Jesus. Eu quero criar com você agora um outro diagrama na sua mente. Esse outro diagrama, esse outro quadradinho, é o Tiago agora que vai ter um relacionamento espiritual não com o irmão Jesus, mas com o Jesus Messias. Vai começar a mudar. As coisas agora começam a mudar. E depois eu vou dizer para você porque nós estamos nesse versículo 1. Aparentemente parece que não tem nada a ver o que eu estou falando, eu vou comprovar para você que tem. Depois nós vamos ver esse Tiago cético, questionador, esse Tiago crítico, esse Tiago qual Jesus, como santo de casa, parecia que não faria milagres. Tem algo magnífico, eu fui atrás da vida de Tiago. Tiago não escapou dos meus olhos, eu fui atrás dele. E lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 5 a 7, Tiago, o apóstolo Paulo vai narrar um pouquinho, de uma forma bem resumida, como foi os passos, de uma forma bem resumida, os passos da ressurreição de Jesus. Em 1 Coríntios 15, 5, 7, diz assim, me permitam ler. E apareceu, está falando sobre Jesus ressurreto, e apareceu Jesus a Pedro, e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vivem, embora alguns já tenham adormecido, naquela época falou Paulo. E depois, versículo 7, e depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Dias atrás alguém falou para mim, pastor, o senhor gosta de números, né? O senhor gosta de fazer contas? Sim, eu gosto muito de contas. Eu gosto muito de fazer análises numéricas. Eu gosto muito de fazer comparativos. Eu quero levar você a mais uma. Se você tirava 0 em matemática, você não vai me admirar muito agora. Mas eu quero levar você que Paulo, na carta aos Coríntios, ele vai fazer aqui uma conta rápida, bem resumida,
do período pós-ressurreição de Jesus. Então vamos lá. Paulo vai dizer que primeiro Jesus apareceu a Pedro, depois aos 12 discípulos, os 12 apóstolos, depois a uma multidão de 500 pessoas. Agora faz aí comigo. 1, 12, 500. Depois que você fez um culto para 1. Depois que você faz um culto para 12. Aqui deve ter 12. Glória a Deus por isso. Já dá para começar um ministério na terra. Depois que você agora tem 500, o que você vai querer depois de 500? 700? 800? 1000 talvez? Não é isso? A lógica não seria essa? 1, 12, 500? Não. Jesus não segue a lógica humana. Preste bem atenção. Observe bem. Porque esse homem um dia escreveu uma carta para a igreja de Cristo. Depois de o Senhor falar a Pedro, encontrar com Pedro, e um dia eu quero pregar sobre esse encontro de Jesus com Pedro. Me cobrem isso. Primeiramente Pedro, e tinha uma razão para isso. Depois os 12 apóstolos. Depois 500 pessoas, e também tinha uma razão, é para que houvesse bastante testemunhas na terra, para que na posteridade não dissesse que a ressurreição de Jesus era uma mentira, era uma falácia. Depois de 500, poderia ter aparecido a 1000, 2000, a todo o povo em Jerusalém. Jesus precisava, não. Jesus precisava falar com uma pessoa novamente. Essa pessoa era Tiago, seu irmão. E sabe por que eu olho bem concentrado nessa lente, e que meu olhar esteja penetrando no seu coração agora? É porque para dizer que para Deus você é tão importante quanto 500 pessoas. Para Deus você é tão importante quanto os 12 apóstolos. Para Deus você é tão importante quanto Pedro. Para Deus você é tão importante quanto Tiago. Você é o Tiago da vez. Você é o Tiago da vez. Você é importante para Deus. Quando eu me ajoelho de manhã, no pé da minha cama, eu às vezes sou tentado a pensar que, meu Deus, são 7 bilhões de pessoas nesse mundo. Por que Deus daria atenção à minha oração? Por que Deus se focaria nas dores que eu vou desabafar para Ele? Essa semana o Senhor me respondeu, quando eu li 1 Coríntios 15, 5 a 7. Ele apareceu para Pedro, ele apareceu para mais 12, ele apareceu para 500. Aí agora é a fama, agora é o auge. Vou aparecer para a multidão. Não. Eu preciso falar com Tiago, meu irmão. Eu preciso falar com você. Você está compreendendo o que eu estou querendo dizer? Agora, o Tiago, meu irmão de Jesus, vai se transformar no Tiago salvo por Cristo. Sim, eu acredito que no dia desse encontro, narrado de uma forma tão, parece insignificativa pelo apóstolo Paulo, lá numa carta escrita a uma igreja longe de onde Tiago estava, era porque Deus queria deixar uma instrução para nós, para você chegando hoje. Naquele dia Tiago se converteu. Aquele encontro foi para que Tiago se prostrasse. Aquele encontro foi para que Tiago não mais fosse um cético, um crítico, um questionador da espiritualidade e da obra, das ações, dos milagres e do poder de Jesus. Aquele encontro foi para salvar Tiago. Aquele encontro foi para levar Tiago a se converter a Cristo. Naquele dia, Tiago deixa de ser o meio-irmão de Jesus
Jesus, para ser um filho de Deus, co-herdeiro de Cristo de todas as riquezas celestiais. Naquele dia Tiago se prostra, pede perdão e diz: Senhor, me perdoa por ter sido cético, Senhor, me perdoa por ter sido crítico, Senhor, me perdoa por ter pensado só na tua fama, a qual eu poderia ganhar com isso. Eu era teu irmão, eu quero agora, Senhor, ser teu servo. Eis-me aqui, Senhor, eu entrego minha vida a ti. Queridos, não há nada na minha cabeça que me faça tirar a conclusão de que o registro bíblico, que depois de 500, Jesus vai se encontrar somente com uma pessoa, é porque ele queria salvar e salvou Tiago. Aí agora, da caixinha mental que nós estamos fazendo dos diagramas, do Tiago, meio irmão de Jesus, agora nós temos um Tiago espiritual. Nós agora temos um Tiago que deixa de ser meio irmão de Jesus e começa a ser servo de Jesus, o Salvador. Você está me acompanhando aí? Está me acompanhando? Meio irmão, tinha um pouquinho do sangue, mas esse sangue não fazia milagre. Mas agora, o Jesus ressurreto transforma a vida de Tiago. Jesus vai a 500 pessoas, mas diz: opa, falta Tiago. Jesus vai a 500 pessoas, mas agora falta você hoje, para dizer que você tem que viver um cristianismo além da teoria. Você tem que viver Cristo nas suas veias. Você tem que viver Cristo de forma não cética, não superficial, não crítica, não questionadora. Isso é religião. O Senhor queria transformar o religioso Tiago em um Tiago espiritual. Só que não para por aí. Não para por aí. Tiago se converte, eu creio nesse encontro. Mas eu consegui voltar algumas páginas na minha Bíblia, e fui lá para o livro de Atos. Eu disse para você que eu fui catar a vida de Tiago. Você acha que eu passei a semana só sentindo dores? Não. Eu fui atrás de Tiago. Tiago capítulo 1, versículo 14. Todos eles são os discípulos reunidos após Jesus ter ressuscitado. Eles estavam no Monte das Oliveiras. Lucas vai dizer, o autor do livro de Atos, estou resumindo aqui, não tenho tempo de ler, vai dizer que eles descem do Monte das Oliveiras e vão até um certo aposento em Jerusalém. É aquilo que eu chamo de o aposento do segundo andar. Se eu tivesse uma casa de 2 andares, algum compartimento dessa casa, eu chamaria de o aposento do segundo andar. Porque foi lá que começou algo extraordinário na humanidade a partir dos homens e mulheres que estavam lá dentro. Foi ali que Deus começou a preparar o coração dos seus principais seguidores para a vinda do Espírito Santo. Você precisa ter um aposento do segundo andar, mesmo que você more no térreo, mesmo que você só tenha um piso na sua casa, porque é no aposento do segundo andar que Deus envia o Espírito Santo para agir de forma prática na vida de cristãos. Lembre disso. Eu já estourei meu tempo. Tiago 1,14, lá vai ocorrer. Todos eles estavam lá, vieram do Monte das Oliveiras, vieram para Jerusalém, pegaram uma casa que tinha 2 andares, e nela eles se trancaram no aposento do segundo andar. Se você é uma pessoa de oração, nunca esqueça mais dessa expressão que eu estou te falando agora. O aposento no segundo andar.
o aposento no segundo andar. Você tem um aposento no segundo andar? Você tem um lugar onde o Espírito Santo te visita de uma forma especial e poderosa, quando você se recolhe nesse lugar? Isso é cristianismo além da teoria. Isso é cristianismo de verdade. Todos estavam lá. E eu não consigo ler o 1,14. Todos eles se reuniam sempre em oração. Preste atenção. Todos eles se reuniam sempre em oração. Com as mulheres, todos eles quem? No versículo anterior, feita a lista, é mencionado o nome de todos os apóstolos. E todos eles se reuniam sempre em oração. Com as mulheres, preste atenção, inclusive Maria, mãe de Jesus, e junto com ela, os irmãos dele. Quem é que estava no aposento no segundo andar? Os apóstolos, mulheres, entre elas Maria, e além de Maria, os irmãos de Jesus, José, não o pai, o filho, Simão, Judas, e está faltando um, Tiago. Eles estavam reunidos no aposento no segundo andar, orando. Preste atenção, Tiago não é mais o mesmo. O cara que dizia, Jesus, tu tem que ir para a Judéia, porque lá tu vai ser famoso, e eu vou ganhar grana com isso, eu vou ficar conhecido, o pessoal vai pedir autógrafo e vai dizer, tu não consegue lá um autógrafo com teu irmão? Tiago agora é outro. É um homem que participa de reuniões de oração com os discípulos. Isso é cristianismo na prática. Mas eu não vou parar por aí. Anda só algumas linhas do livro de Atos comigo. Eles estão reunidos, sempre em oração, os apóstolos, Maria, a mãe de Jesus, e os seus filhos, incluindo Tiago. Agora ele não é mais o meio-irmão de Jesus, agora ele é o Tiago espiritual, o homem de oração. Você tem frequentado reuniões? Deixa eu abrir aqui um parênteses. Você tem frequentado reuniões de oração? Nós estamos há mais de 4 meses sem fazer reuniões presenciais nessa igreja. Você tem sentido falta disso? Nós temos um problema porque quarta-feira é dia de jogo de futebol. Você abriria a mão de um culto de oração para um jogo de futebol? Você abriria a mão de um culto de adoração para assistir uma partida de futebol? Você trocaria Jesus por 22? Saiba que Jesus trocou 500 por você. Jesus um dia trocou 500 por Tiago. Reuniões de oração fazem falta na sua vida? Eu me pergunto, como é que vai ser quando todo mundo estiver vacinado, imune, o termo que quiser usar? Esse blá 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 que nós ouvimos tanto aí, de que estamos tanto com saudades de estar na igreja, nós vamos ter reuniões de oração com os bancos cheios? Eu vou esperar para ver isso, irmãos. Eu vou esperar para ver isso. O cristianismo na prática é um cristianismo que é movido por reuniões de oração. Tiago agora, de cético, do crítico, ele é agora o homem que está em reunião de oração, com sua mãe, com outras mulheres e com os discípulos. Mas eu vou andar um pouquinho nas linhas de Atos. Eu sei que o tempo já estourou, paciência. Capítulo 2 de Tiago. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados. Que casa era essa?
o aposento no segundo andar. Quem estava lá? Tiago. Um outro quadrinho você pode desenhar. O Tiago relutante, o Tiago convertido, e agora o Tiago cheio do Espírito Santo. Isso é desenvolvimento espiritual. A carta de Tiago não é blá blá blá. Preste atenção, a carta de Tiago tem duas finalidades. E ao falar essas duas finalidades, você vai definir se vai continuar me acompanhando nessa série ou nunca mais vai vê-las. Sabe por quê? A carta de Tiago, primeiramente, é uma carta de confrontação. Não tem como pregar sobre Tiago sem confrontar o cristão ou a cristã. Carta de Tiago é uma carta de confrontação. Se você não quer ser confrontado com o cristianismo que você está vivendo, se você não quer ser indagado se o seu cristianismo é só teórico, então não acompanhe a carta de Tiago. Porque primeiramente ela é uma carta, duas finalidades da carta, uma das duas finalidades é confrontar o cristianismo que você está vivendo. É levar você a refletir se você amadureceu ou se você regrediu espiritualmente. A carta de Tiago, ela faz isso. Ela vai falar sobre a sua língua, ela vai falar sobre os seus relacionamentos, ela vai falar sobre a sua fé, ela vai falar sobre prática de obras. Ela não vai ficar na teoria não, aquele blá blá blázinho de passar a mão na cabeça de crente antigo, dizendo, olha meu irmão, mas ele tem 30 anos de igreja, a gente precisa tratar ele bem, olha o dízimo dele é tão alto, a gente não pode brigar com ele, ai pastor, mas ele tem um cargo na igreja. Esqueça. A carta de Tiago é um livro que confronta. Eu preciso falar isso para você, e eu estou livre para falar isso, porque não foi eu que escrevi a carta. Estou em paz, irmãos. Um pouco de dor aqui, outra ali, a base de um remedinho, mas eu estou em paz. Porque falar que a carta de Tiago confronta, é dizer que o Espírito de Deus iluminou um homem cético, que depois se converte, mas que não para na sua conversão, se transforma num homem de oração, e depois se transforma num homem cheio do Espírito Santo. Já temos 4 diagramas sobre a vida de Tiago. Tiago agora está cheio do Espírito Santo. E me leva agora a um outro quadrante, a um outro diagrama. Um homem que se converte, um homem que é transformado, um cristão que se torna uma pessoa de oração, uma pessoa que passou por todas essas etapas. Deus diz, eu vou te usar de uma maneira especial. Você vai escrever uma carta. Essa carta não vai ser para uma pessoa e nem para uma igreja. Essa carta vai passar por uma multidão de pessoas. E eu acho que se Tiago tivesse um papo mais profundo com Deus naquele dia, do chamado para escrever essa carta, ele diria, essa carta vai chegar para as pessoas que vão estar sentadas nos bancos de uma igreja. Essa carta vai chegar para pessoas que não poderão estar num templo, mas que assistirão pela tela do seu computador, da sua TV. Tiago, você não sabe o que você vai estar fazendo em prol do cristianismo. Você vai confrontar cristãos a pararem de viver um cristianismo teórico e além dessa teoria e viver um cristianismo que Deus quer que vivamos. A carta de Tiago confronta. Em segundo lugar, a carta de Tiago nos leva a viver um cristianismo além da igreja. E depois a gente vai ver isso no decorrer dos estudos. Agora Tiago, o homem de oração, que estava presente no dia que o Espírito Santo, de uma forma definitiva, única, veio sobre a terra e ficou sobre a terra, agora é levado a escrever uma carta circular. E observe que, olha só, passamos tudo isso para chegar no versículo 1.
Essas mensagens desse tamanho não são comerciais, Josué, o pessoal não assiste. Eles querem assistir de 5 minutos só. Agora ele é levado por Deus a escrever uma carta. Vou escrever uma carta agora. Deixa eu ver para quem eu escrevo uma carta aqui. Vou escrever uma carta para o Tiago, que está aqui. Olha, Tiago escreveu uma carta, e agora eu escrevo uma carta para o Tiago. Qual é o Tiago dos dois? Tiago é o de verde. Então vou escrever uma carta para o Tiago. Olha só a abertura da minha carta, hein, Tiago? Alex Ferreira, formado em teologia, pela Faculdade Batista de Teologia do Amazonas. Pastor da segunda Igreja Batista de Manaus, a segunda igreja batista mais tradicional, mais antiga da capital do Amazonas. Escreve a você, querido Tiago. Saudações. Que tal, Tiago? Bonita essa abertura de carta? Mas não foi a que Tiago, o seu xará, usou. Sabe o que ele usou? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tem algo importante aí que você precisa ver nas entrelinhas. Tiago não usou o seu parentesco com Jesus. Tiago não faz menção do seu relacionamento. Ele podia ter dito, Jesus, vou botar aqui, eu, irmão de Jesus, que jogava bola comigo no quintal de casa. A maioria das vezes eu ganhava, outras eles faziam milagre lá, a bola pegava um efeito e ia para o gol. Aí não dava para jogar bola com Jesus, porque ele... Aliás, o time de Jesus nunca perde. Preste atenção, Tiago não faz menção a nenhuma dessas coisas. Tiago não tenta demonstrar querer ganhar vantagem. Morei na mesma casa que ele, olha, até mais ou menos 33 anos, a gente era assim, ó. De vez em quando atrito e tal, mas coisa de família. Não. Tiago não se apresenta como irmão, não se apresenta como filho da Virgem Maria, que gerou o Filho de Deus, não se apresenta como aquele que morou na mesma casa de Jesus. Mas Tiago, preste bem atenção no que eu vou te falar. Tiago vai notavelmente demonstrar o maior efeito da salvação de alguém que recebeu a salvação. A disposição de servir a Cristo. Preste bem atenção, Tiago, servo de Deus e de Jesus Cristo, ele abandona todas as credenciais, ele joga todas as credenciais na lata do lixo para se apresentar para centenas de milhares de pessoas, não como o irmão do Filho de Deus na terra, não como o filho da Virgem Maria, não como aquele que conviveu com o Salvador no mundo e morou embaixo do mesmo teto, não, ele demonstra de uma forma notável o maior efeito que a gente pode ver numa pessoa que foi salva. Sabe qual é esse efeito? O efeito que alguém recebeu a salvação pode demonstrar no fato de querer servir a Cristo. É o maior efeito que alguém pode mostrar. Eu sou salvo. Como é que eu mostro isso? Com a vontade de servir a Cristo. Qualquer outra demonstração, qualquer outra manifestação é secundária, é egoísta, é hipócrita. Se alguém está querendo mostrar que é salvo por Cristo, sem querer servir a Cristo, está sendo hipócrita, está sendo egoísta, está sendo mentiroso, está sendo interesseiro, está sendo secundário, porque a principal manifestação de alguém que é salvo por Cristo é querer servir a Jesus. Você demonstra essa reação? Você está aí morrendo de vontade de servir a Jesus? Ou você está preocupado com a sua religião, com a sua denominação? Olha, Tiago abriu mão de suas credenciais.
Eu recentemente vi uma postagem nas redes sociais que as hashtags eram assim: sou batista, nossa igreja, Igreja Batista. Eu quero abrir um parênteses para dizer para você, eu sou batista desde os 7 anos de idade. Nunca mudei para nenhuma outra denominação. Mas é ridículo eu tentar apresentar uma igreja ao mundo dizendo, sou batista, nossa igreja, Igreja Batista. Isso está errado. Porque no céu não vai ter a placa bairro da Igreja Batista, bairro da Igreja Pentecostal, bairro da Deus é Amor, bairro da Presbiteriana. Eu acho que a Presbiteriana vai ficar bem perto da Batista. Não tem isso. Eu sou batista, mas a igreja não é minha, é de Cristo. Eu sou batista, mas eu não ofereço o evangelho para os batistas, eu ofereço o evangelho para o mundo. Para onde eu parar, por onde eu passar, onde quer que eu esteja, Deus me chamou para servi-lo. Pare com esse denominacionalismo bobo. Pare com essa coisa de querer abraçar, ser apaixonado por organizações humanas. Deus te chamou para servir a Cristo, não a homens. Deus te chamou para servir a Cristo, não organizações. Tiago nos dá uma grande lição. Ele diz: agora eu sou servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E ponto. Quem você está servindo? A quem você está servindo? Responda. Você está servindo às suas teorias tolas? Ou você está servindo ao que Cristo quer? Você está servindo a uma denominação? Ou você está servindo àquele que morreu por todos? Responda com sinceridade a quem você está servindo. Porque a maior manifestação, a maior demonstração de alguém que foi salvo por Cristo é querer servir a Jesus. E se você não está tendo esse sentimento, se você não está tendo essa sensação dentro de você, tem algo de errado no seu cristianismo. É um cristianismo teórico. E o cristianismo que Tiago nos ensina é o cristianismo além da teoria. Eu vejo nas palavras de Tiago uma felicidade tremenda. É como eu me transportasse no tempo e estivesse lá com Tiago no dia que ele foi à mesa, sentou lá numa cadeira e disse: eu vou começar a escrever aqui uma carta. Deus me orientou aqui, inclusive ele disse: vou tomar água também. E aí ele pegou a caneta, pegou lá o seu papiro, sei lá o que era na época. Deixa eu ver como é que eu vou começar essa carta. Rapaz, eu estou tão feliz em servir a Jesus. Olha só o que ele fez comigo. De um cara chato, relutante, sem fé. Ele me converteu. Depois de 500 pessoas, ele me procurou para me salvar. Caramba, eu tive naquele aposento no segundo andar, eu tive uma experiência que nem todo mundo na terra vai ter. Eu fui cheio do Espírito Santo, e agora esse Espírito Santo pega a minha mão, faz eu segurar uma pena, e eu vou escrever uma carta. Como é que eu começo? Puxa, que felicidade, eu já sei. Eu vou colocar como eu estou me sentindo. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Você consegue ver a alegria de Tiago nessas primeiras linhas? Ele está feliz em poder começar uma carta de conteúdo tão pesado, tão confrontador, mas ele começa cheio de alegria. Você está feliz por servir a Jesus? Vou perguntar novamente. Seja franco, não venha com resposta automática de crente não. Amém, aleluia, glória a Deus. Aquelas coisas lá eu já passei dessa fase, eu não aguento mais isso. Seja honesto com você mesmo.
Você está feliz em servir a Jesus? Tiago estava. E sabe qual é a palavra servo? Eu queria mais tempo, mas daqui a pouco vai passar de 1 hora isso aqui. A palavra que ele usa como servo no grego é doulos. Só aqui eu falaria mais 40 minutos. Não vou falar, não se preocupe. Doulos, no grego, era a palavra que pode ser traduzida para nós como um escravo sem valor. Um escravo desprezível. Era essa palavra que eu estava procurando na minha mente. Doulos é a tradução de um escravo desprezível. Tiago, com muita alegria, ele pega a pena, pega lá o papiro, o que quer que seja, não estava lá com ele no dia. Deixa eu ver como é que eu vou começar essa carta. Tiago, um escravo desprezível, que está servindo a Deus e a Jesus Cristo. Talvez você não saiba, e talvez por isso a insistência em viver um cristianismo teórico, porque somente pessoas que servem a Deus e a Jesus Cristo são permeadas de uma alegria que não se consegue explicar. Se você ainda não está servindo a Jesus, está faltando essa alegria para você. Eu lhe garanto isso. Você pode estar vivendo um cristianismo teórico, mas a alegria do verdadeiro cristianismo prático só vem para aqueles que verdadeiramente servem a Deus. Se você está em casa, os seus dias a fio, dizendo que é cristão e não está servindo a Deus e a Jesus, me desculpe, você está sendo infeliz. Porque a verdadeira felicidade vem de servir a Cristo. Eu sei que não precisa de argumentações para servir a Cristo. Eu não vou em nenhum momento argumentar você e dizer, você tem que servir a Cristo, não vou fazer isso. É uma decisão sua. Mas uma coisa eu posso lhe dizer. Servir a Deus não é uma obrigação. Servir a Deus é um privilégio. Servir a Deus é um privilégio. Não é uma obrigação. Mas se você precisa de algum estímulo para começar a partir de hoje, sair desse cristianismo teórico e ir para o cristianismo prático, eu quero deixar João 12, 26 com você. Palavras de Jesus. E aqui eu concluo minha mensagem. Quem me serve, precisa seguir-me. E onde eu estou, o meu servo também estará. E olha as palavras finais de Jesus. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Eu espero que a partir de hoje você queira servir a Cristo. Queira sair desse cristianismo fraco, superficial, incipiente, teórico, para servir a Jesus e a Deus. Porque quem os serve, Deus o honrará. Amém?